Nessa videoaula eu pretendo mostrar para vocês como é que as coisas funcionam para esse segundo tipo específico de pressão, que é a pressão atmosférica. E esse estudo da pressão atmosférica vai culminar com a experiência de Torricelli, que foi uma das primeiras experiências que foram feitas para se mensurar a pressão atmosférica ao nível do mar. Experiência essa que foi feita com sucesso, inclusive uma das possíveis unidades de pressão deriva dessa experiência que o evangelista Torricelli fez há um certo tempo atrás. Ok? Mas essas são cenas para daqui a pouco. Primeiro a gente tem que entender o que é a pressão atmosférica. Então, pela própria análise etimológica da palavra, dá para perceber que a pressão atmosférica representa a pressão que a atmosfera, ou seja, a pressão que o ar faz sobre os corpos que estão dentro dele. Então, nós vamos analisar apenas o fator concentração de ar como sendo um fator que influencia diretamente na pressão atmosférica. Existem outros fatores que influenciam, como a temperatura, mas como a gente não tem uma noção de como que funciona o gradiente de temperatura, né? Como que funciona a variação da temperatura em função da altitude, que é um fator que eu vou identificar daqui a pouquinho como sendo o principal, que influencia na pressão atmosférica, nós vamos imaginar que a pressão atmosférica, para vocês, que é o que interessa por hora, como sendo a pressão que o ar exerce sobre os corpos que estão dentro deles, e basicamente a pressão atmosférica ela é influenciada pela concentração de gases que compõem o ar. Portanto, a gente sabe que a distribuição de ar no nosso planeta não é uniforme. Há regiões onde o ar está mais concentrado, há regiões onde o ar está menos concentrado. O ar ele está mais concentrado em locais mais baixos, de menor altitude, mais próximos ao nível do mar. E em grandes altitudes, quando a altura é maior em relação ao nível do mar, a concentração do ar não é tão grande assim, o ar é mais rarefeito. Isso significa que se a distribuição de ar não é uniforme, a pressão atmosférica, é óbvio, ela não é a mesma em todos os locais do planeta Terra. Há regiões onde a pressão atmosférica é um pouco maior e há locais onde a pressão atmosférica é um pouco menor. Eu estou aqui para identificar de que maneira estas regiões podem influenciar no valor da pressão atmosférica. Como eu acabo de mencionar, a pressão atmosférica está condicionada, o valor dela está condicionada à concentração de ar. Portanto, onde o ar está mais concentrado, tem mais pressão. Onde o ar está menos concentrado, onde o ar é mais rarefeito, tem menor pressão. E a gente sabe que em grandes altitudes, o ar é mais rarefeito, tem menos ar para respirar, literalmente, o que implica numa pressão atmosférica menor. Portanto, quanto maior for a altitude, menor é o valor da pressão atmosférica, eu posso considerar que a pressão atmosférica é inversamente proporcional à altitude, pois quanto maior é a altitude, menor é o valor da pressão atmosférica. E eu poderia representar isso da seguinte forma, que a pressão atmosférica é proporcional ao inverso da altitude. Lembrando que essa letra grega significa proporcional a. Isso significa que a pressão é proporcional à altitude. Inversamente proporcional, na verdade. Pressão é proporcional ao inverso da altitude, o que equivale a dizer que a pressão atmosférica é inversamente proporcional à altitude. Observação digna de registro. Se a pressão atmosférica é inversamente proporcional à altitude, eu posso tirar duas conclusões a respeito disso. Que quando a altitude é maior, a altitude aqui representada pela letra H, a pressão atmosférica é menor. Quando a altitude é menor, mais próxima do nível do mar, a pressão atmosférica ela é um pouco maior. Aí está. Ok?
O conceito de pressão atmosférica está muito relacionado com algumas dificuldades que alguns atletas, principalmente no futebol aqui na América do Sul, enfrentam quando vão jogar em grandes altitudes. Então, atletas inexperientes em competições internacionais, como a Taça Libertadores da América, que abriga jogos em locais de grande altitude, jogadores inexperientes eles sofrem bastante com isso por dois motivos. Primeiro, o jogador não está acostumado a fazer atividade física no local que tem menos ar para respirar. Então imagine um jogador lá do Santos, uma cidade litorânea, uma pressão atmosférica um pouco maior do que nessas cidades de grandes altitudes. Eles vão jogar lá numa cidade que está a 3.000 metros de altitude em relação ao nível do mar. Então o jogador não está acostumado a fazer atividade física nesse local alto que tem pouco oxigênio se comparado com a cidade de Santos. Então ele cansa mais rápido. O físico dele não desempenha não tem a mesma eficiência que tinha quando na cidade de Santos. Então os jogadores brasileiros inexperientes, né, em jogar em locais com grande altitude, eles sofrem com a altitude por esse primeiro motivo. Cansam mais rápido porque não estão acostumados a fazer atividade física no local que tem pouco ar para respirar. Segundo, imagine um jogador do Santos dá um chute numa bola lá em Santos e a bola anda 20 metros. Se ele der o mesmo chute da bola, mesmo chute, lá nessa cidade a 3.000 metros de altitude, a bola vai andar mais. E aí é muito comum de termos passes errados, cobranças de faltas que vão parar lá no quinto dos infernos, cobrança de escanteio que a bola atravessa o campo praticamente, porque o jogador não está chutando com uma força descomunal. Ele apenas está chutando com a mesma força, só que nesses locais onde a altitude é maior, a bola literalmente anda mais. Aí eles têm que dosar um pouco a força impressa à bola para que ela não ande ande aquilo que ele pretende aquilo que ele gostaria que a bola andasse. Então é muito comum o jogador dar um chute numa bola, a bola andar mais do que ele gostaria. Não porque ele chutou a bola com uma força maior, mas sim porque a bola nesses locais ela anda literalmente um pouco mais pelo fato da pressão atmosférica sobre ela ser um pouco menor. Então, quando se fala que o jogador sofre com altitude, ele sofre basicamente por esses dois motivos. Porque eles não estão acostumados a fazer atividade no local que tem pouco ar para respirar, e porque eles chutam a bola e a bola sai do controle deles, vamos colocar nestes termos, ok? No que diz respeito a valores de pressão atmosférica, o que a gente costuma colocar é que ao nível do mar, a pressão atmosférica, que nós podemos representar por PATM, e usualmente é representada por P0, vale uma atmosfera, que é o equivalente a 760 milímetros de mercúrio, que por sua vez equivalem a 100.000 pascais, que por sua vez equivalem a 100.000 newtons por metro quadrado. Na verdade, essa relação entre estas unidades de pressão já foi definida por nós quando a gente estudou pressão, onde pela primeira vez nós identificamos quais são as unidades. E esta unidade, a atmosfera, eu falei na primeira videoaula, numa das primeiras videoaulas, que ia ser definida quando estudássemos pressão atmosférica. Pois bem, a atmosfera é uma unidade usual para se expressar a pressão atmosférica, e ela é definida como sendo a pressão que o ar faz ao nível do mar. A pressão equivalente a uma atmosfera é a pressão que o ar faz sobre os corpos ao nível do mar. Estas duas unidades de pressão, que por sinal são as unidades oficiais, nós já tínhamos definido. E agora, na experiência de Torre de Egg, eu vou falar um pouquinho a respeito do significado desta unidade de pressão, que é o milímetro de mercúrio. Antes de chegar lá, eu quero discutir com vocês rapidamente sobre uma situação que eventualmente é cobrada dos estudantes, que é a situação do ato de tomar refrigerante ou uma bebida de canudinho.
Vamos imaginar que aqui eu tenho um copo, tem um líquido qualquer, um refrigerante, por exemplo, e aqui nós temos um canudinho. Então, o que acontece é que quando você suga o refrigerante, antes de você sugar o refrigerante, tinha ar aqui dentro. E, obviamente, tem ar aqui fora. E quando você suga o refrigerante, antes de sugá-lo, você, na verdade, tira o ar de dentro do canudinho. Você tira o ar de dentro do canudinho. Se o ar daqui de dentro sai, estabelece-se uma diferença de pressão entre dentro e fora. Porque fora tem pressão atmosférica e dentro, como você tirou o ar que ali tinha, não tem. E os corpos, meus caros, sempre tendem a fluir da maior para a menor pressão. Então, aqui nós temos uma pressão atmosférica sendo feita sobre a superfície do líquido. Quando você tira o ar de dentro do canudinho, você gera uma zona de baixa pressão dentro dele e a pressão atmosférica se encarrega de empurrar o líquido para baixo e como ele não tem para onde ir, ele acaba por subir pelo canudinho. Então, na prática, quem faz o refrigerante ir até a sua boca é a atmosfera. Você dá apenas o pontapé inicial, tirando o ar de dentro do canudinho, fazendo com que seja estabelecida uma diferença de pressão entre fora e dentro, e como eu mencionei, os corpos tendem a fluir no sentido da maior para a menor pressão. Fora do canudinho tem pressão, dentro não tem, porque tu tirou o ar dali de dentro. E aí o líquido escoa no sentido da maior para a menor pressão. Muito bem? É o que acontece, por exemplo, em alguns filmes, documentários e até mesmo algumas séries de TV, tipo Lost, onde o avião é subitamente submetido a uma despressurização. Tá? Tem lá uma ruptura na fuselagem, uma rachadura na fuselagem do avião, e como ele está numa altitude considerável, fora do avião tem pouco ar, isto é, pressão atmosférica baixa. E dentro do avião, há um mecanismo que consegue manter a pressão atmosférica um pouco maior, até porque senão, se o avião estiver lá, sei lá, 10 km de altitude e tiver na mesma quantidade de ar que está fora do avião, as pessoas literalmente vão sofrer de asfixia, de hipoxia, que é a falta de oxigênio. Então, dentro do avião, o que eu quero dizer com essa situação toda é que há uma pressão atmosférica maior do que fora do avião, tem que ter. E aí, se tem essa ruptura na fuselagem do avião, o ar ele começa a ser sugado de dentro para fora. E aí, nesse momento, caem aquelas máscaras de oxigênio para que o suprimento de oxigênio alimente este oxigênio que está sendo puxado de dentro para fora. Compense esse oxigênio, esse ar que está sendo sugado de dentro para fora, porque o ar vai de dentro para fora. Porque ele sempre tende a fluir da maior para a menor pressão. Até mesmo quando o avião ele racha, tá? As pessoas elas são subitamente arrancadas para fora do avião. Sei lá, vai lá, explode a porta do avião e as pessoas são arrancadas de dentro para fora. Justamente porque se tende a se mover no sentido da maior para a menor pressão. Eis a explicação do refrigerante subir pelo canudinho. Então, por exemplo, numa experiência mental, eu gosto muito de fazer isso, se você estivesse tomando refrigerante lá na Lua, na superfície lunar, onde não há atmosfera, você não conseguiria tomar um refrigerante de canudinho. Não é porque não tem gravidade na Lua, porque tem, tá? Isso é um erro muito comum. As pessoas costumam atrelar a inexistência de atmosfera, de ar, com a inexistência de gravidade. Isso não tem o menor sentido. Não é porque não tem atmosfera, não tem ar, que não tem que ter gravidade. Não é isso. Então, voltando à minha experiência mental, seria impossível você tomar refrigerante de canudinho na superfície da Lua, porque lá não tem atmosfera para empurrar o refrigerante para baixo e fazer com que ele suba pelo canudinho. Lá não há ar
para se estabelecer, não há pressão atmosférica para se estabelecer essa diferença de pressão entre dentro e fora. Por isso que não daria para tomar refrigerante de canudinho nesta hipotética experiência mental lá na superfície da Lua. Pois bem, eu vou falar com vocês agora sobre essa experiência que eu havia mencionado, que é a experiência de Torricelli, onde aqui, a primeira vez, como eu já mencionei, se obteve sucesso na determinação experimental da pressão atmosférica. O que o evangelista Torricelli fez? Ele pegou uma vasilha, um recipiente, e colocou mercúrio dentro. Aí ele pegou um tubo de 1 metro de altura, e encheu de mercúrio também. Encheu de mercúrio. Aí o que ele fez? Esse tubo, ele era aberto em uma das extremidades, aqui em cima era aberto. Ele fez assim, vamos supor que esse aqui seja o tubo lá de mercúrio de Torricelli. Ele pegou essa parte que estava aberta, ele tampou com a mão, aí ele virou de cabeça para baixo, colocou sobre o mercúrio, a vasilha que continha mercúrio, e tirou a mão de baixo. Quando ele tira a mão de baixo, o mercúrio do tubo começa a vazar para o mercúrio da vasilha. Aí a coluna de mercúrio vai descendo, vai descendo e para de descer numa altura de 76 centímetros. Pois bem, e aí fica parado, o sistema fica em equilíbrio. Como não tinha ar aqui dentro, não tem como entrar ar, aqui em cima foi produzido vácuo, tá? Isso na prática não influencia muito daqui, pelo menos não diz respeito àquilo que eu quero mostrar para vocês. Então o que ele pôde concluir? Bom, fora do tubo, no mercúrio da vasilha, ele sabia que o ar fazia pressão. Então, fora do mercúrio, existia uma pressão feita pela atmosfera. E essa coluna de 76 centímetros de mercúrio que tem dentro do tubo tem um peso. Pressiona também o mercúrio da vasilha. Então, assim como tem uma pressão dentro do tubo, feita por essa coluna de mercúrio, que tem um certo peso, então pressiona o mercúrio da vasilha para baixo, a atmosfera também pressiona o mercúrio da vasilha para baixo. Só que este sistema está em equilíbrio. Se o sistema está em equilíbrio, a pressão que é feita fora, a pressão externa, é igual à pressão que é feita dentro, a pressão interna. Ora, quem faz a pressão fora? A atmosfera. Quem exerce pressão dentro? Esta coluna de 76 centímetros de mercúrio. É por esse motivo que a unidade mmHg, milímetro de mercúrio, pode ser usada para se expressar a pressão, porque cada centímetro é o equivalente a 10 milímetros. 76 centímetros equivalerão a 760 milímetros de mercúrio. Eis a equação que nos permite. Eis os dados que me permitem concluir por que o milímetro de mercúrio pode ser utilizado para se expressar a pressão. Porque 76 centímetros é a altura da coluna de líquido que faz pressão idêntica à pressão atmosférica. Se a pressão dentro é igual à pressão fora, e quem faz pressão fora é o ar, eu posso dizer que a pressão do ar, a pressão atmosférica, é igual à pressão exercida por esta coluna de 76 centímetros de mercúrio. Pois bem, e por que o Torricelli utilizou o mercúrio se a água é bem mais abundante? Pelo seguinte, a resposta está na densidade do elemento químico. A densidade do mercúrio é de 13,6 gramas por centímetro cúbico, ao passo que a densidade da água é de apenas 1 grama por centímetro cúbico. Ou seja, se ele utilizasse a água,
ele ia precisar de um tubo de mais de 10 metros de altura, que do ponto de vista prático fica inviável de se reproduzir esta experiência. Então ele soube, na verdade, se eu não me engano, ele começou a fazer essa experiência com vinho, tá? Fazendo a mesma coisa que ele fez, só que com vinho. E ele percebia que o vinho de dentro do tubo ele descia todo. E aí ele percebeu que se ele utilizasse um líquido com uma densidade maior, no caso o mercúrio, ele não precisaria de um tubo tão grande para reproduzir a mesma experiência. Ok? Muito bem. Algumas experiências mentais, novamente. Vamos imaginar que você faça este experimento, refaça a mesma coisa que Torricelli fez, só que você vai fazer isso lá na Lua. Lá na Lua. Será que vai... Se você fizer essa experiência, para que você emborcar o tubo contendo mercúrio dentro da vasilha que já tem mercúrio, vai descer todo o mercúrio, não vai sobrar nada dentro do tubo, não vai descer absolutamente nada do mercúrio de dentro do tubo, ou vai descer um pouco mais, um pouco menos? O que vocês acham? Veja bem. O que segura o mercúrio dentro do tubo? O que equilibra a pressão que o mercúrio faz dentro do tubo? Não é a pressão atmosférica? É a pressão atmosférica. E lá na Lua tem pressão atmosférica? Não tem, porque não tem ar. Consequentemente, se não há pressão fora para equilibrar a pressão que dentro existe, isso significa que gera-se uma diferença de pressão entre fora e dentro. E aí o líquido escoa no sentido da maior para a menor pressão. Ou seja, moçada, vai descer todo o mercúrio de dentro do tubo. Não vai sobrar um miserável de 1 centímetro de mercúrio dentro do tubo. Porque fora do tubo, repito, não há pressão atmosférica da Lua. E aí não tem como a pressão de fora segurar a pressão que o mercúrio faz de dentro do tubo. E aí isso desce todo o mercúrio de dentro do tubo desce para o mercúrio da vasilha, ok? Essa experiência não foi feita ao nível do mar. Eu estou em Chapecó, onde a altitude é um pouco maior, onde a gente está acima do nível do mar, 600, 650 metros acima do nível do mar. Se eu reproduzisse essa experiência na cidade onde eu estou, onde a altitude é maior, o que implica numa pressão atmosférica menor, como aqui em Chapecó a pressão atmosférica é menor, essa pressão atmosférica fora, por ser menor, não consegue segurar todo o mercúrio de dentro deste tubo, do 76. Aí vai descer um pouquinho menos até se igualar à pressão atmosférica aqui em Chapecó, que é menor do que a pressão atmosférica no local onde Torricelli fez essa experiência, que foi ao nível do mar. Ok? Então, com isso eu encerro essa videoaula sobre pressão atmosférica. E eu vou procurar fazer com vocês agora um exercício que envolva a pressão atmosférica e a pressão hidrostática dentro de um conceito mais abrangente conhecido como pressão total ou pressão absoluta.